Olá pessoal, bom dia, meus queridos alunos do sétimo. Vamos para mais uma aula, dando sequência em nossos estudos. Lembrando que hoje não teremos o WhatsApp, né? Teremos os comentários lá no WhatsApp, mas nós continuaremos aqui nas nossas aulas no YouTube e também nas atividades na plataforma, né? Então bora lá para a aula. Hoje a gente vai continuar, galera, falando de saúde e alimentação, como foi a última aula aí antes da nossa avaliação. E ficou faltando falar de alguns nutrientes que nós já tínhamos comentado no outro vídeo, né? Falamos sobre carboidratos, falamos sobre lipídios, hoje a gente vai falar de proteínas, vitaminas e sais minerais, tá bom? Além da água e de alimentação saudável. Então vamos lá. As proteínas, galera, elas são nutrientes estruturais, na sua maior parte, ou seja, elas são nutrientes que são importantes para a constituição de várias moléculas importantes para a vida da célula e, por consequência, do organismo. Então, ela vai participar da estrutura das células, dos tecidos, os anticorpos, tanto se fala em anticorpo aí por causa do Covid, né, de imunidade, os anticorpos, eles são proteínas. São os anticorpos que são produzidos no nosso organismo para combater doenças infecciosas, eles são feitos de proteínas, tá? E alguns hormônios também. Além disso, as enzimas, que são moléculas que ajudam a realizar diversas reações químicas no organismo, né? Quando a gente come arroz, né, e mastiga, a gente sente com o arroz logo na boca, biscoito, vira aquela papazinha, né? Porque existe uma enzima chamada amilase salivar que começa a digerir o amido ali na boca mesmo, se misturando ali com a saliva, tá? As enzimas são proteínas também, tá bom? Então as proteínas, elas são moléculas importantes e que são formadas por pequenas moléculas chamadas de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos aí que formam proteínas, tá? E 10 deles são chamados de essenciais. Por quê? Porque eles só são obtidos por nós através da alimentação. Os outros a gente produz a partir de outras substâncias, tá bom? Mas esses 10 essenciais, a gente obtém eles diretamente da alimentação. O nosso corpo não produz, tá bom? Então, os alimentos que são ricos em proteínas. A maioria dos alimentos que são ricos em proteínas, elas são de origem animal, tá? Então, a carne vermelha, a carne branca também, tanto a carne bovina, suína, carne de peixe, carne de frango, carne é rica em proteína. O ovo, que é riquíssimo em proteínas também, tá? A ovobumina, que é uma proteína aí que tem muitos aminoácidos importantes. Então, o ovo também é uma fonte muito boa de proteína. O leite, os derivados, como eu já falei, né? O próprio leite, queijo, iogurte, requeijão, são fontes de proteína. E nos vegetais, a gente tem principalmente aí as sementes, tá? Feijão, lentilha, arroz, que são fontes muito grandes de proteína. Tanto que a nossa combinação tradicional brasileira, arroz e feijão, é uma combinação extremamente nutritiva, porque reúnem aminoácidos essenciais diferentes presentes no arroz e no feijão. Então, quando a mãe da gente fala, come arroz e feijão, é muito importante a gente comer arroz e feijão, porque é uma alimentação que tem um grau de nutrientes ali importantes muito grandes. Além do arroz, tem carboidratos também. Então, muito bom essa combinação de arroz e feijão. Os sais minerais, galera. Os sais minerais, eles são substâncias que estão presentes no nosso organismo em pequenas quantidades. Mas não é porque eles estão em pequenas quantidades que eles não têm importância. Muito pelo contrário, eles são muito importantes para a nossa saúde. Tá bom? Então, eles têm aqui, ó, os sais minerais, eles são íons, tá? Pequenos átomos ali, pequenininhos que ficam no nosso organismo e que eles têm muitas funções nas células. Tanto os sais minerais como as vitaminas, eles têm função de regulação, são chamados nutrientes reguladores, porque eles participam de reações químicas e ajudam essas reações químicas a acontecer. Aí ali no quadrinho, né, que tirei lá da internet para vocês, a gente tem lá o cálcio, por exemplo. Qual a importância? O cálcio ele vai atuar no esqueleto, ele atua no dente, ele atua no sangue, tá? Ele atua também, não está aí
na contração muscular, ele atua em processos do sistema nervoso também, tá bom? Então, o cálcio que tem no leite, né, carnes e laticínios, que está ali principalmente no leite, o cálcio é extremamente importante. E a sua deficiência gera raquitismo, que é um problema de desenvolvimento, né? Criança que ela tem uma deficiência em cálcio, ela tem dificuldade de atingir a sua estatura normal, né? Cada um é genético, né? Cada um cresce de um jeito ali que está lá no seu DNA, mas a criança que tem deficiência de cálcio, ela não consegue atingir aquilo que ela poderia em termos de crescimento dos ossos, né? Cáries, problemas sanguíneos e outros, como eu falei para vocês. O cloro e o sódio, né, que tá junto aí porque tá lá no sal de cozinha. O cloreto de sódio e sal de cozinha é uma molécula formada por cloro e sódio. Quando a gente ingere, eles separam, né? O sódio e o cloro se separam e são usados pelo corpo. Então, a importância no sangue, na linfa, o sódio também ele é muito importante no impulso, na regulação do impulso nervoso, né, para a gente controlar os músculos e os órgãos a partir do sistema nervoso. Então, a deficiência, fadiga muscular, desidratação, né, principais fontes, o sal de cozinha, como eu falei, e as carnes também. Então, gente, aí a gente tem vários sais minerais. Destacar também aqui o ferro, que está presente na hemoglobina, né, o que dá o pigmento vermelho ao sangue, e que tem a hemoglobina, é uma proteína que tem ferro na sua composição, que ela é muito importante porque ela carrega o oxigênio do pulmão para as outras células. Então, a pessoa que ela tem deficiência de ferro, ela vai ter anemia, que é uma doença, né, que a pessoa vai ter ali fraqueza, vai ter dificuldade de raciocínio, porque simplesmente não está chegando o oxigênio direito nas células por conta de não ter hemoglobina suficiente, e aí a pessoa sente isso mesmo, fraqueza, dificuldade de raciocínio, desânimo, tá? E aonde a gente encontra ferro? Carnes, legumes escuros, né? Feijão tem muito ferro, beterraba tem muito ferro, tá bom, gente? O iodo, crescimento, né? Nanismo, a sua deficiência pode causar nanismo, retardo mental também, pode causar uma doença chamada de bócio, que é um aumento da glândula tireoide, a pessoa fica com uma papa, né, no pescoço por conta da glândula aumentada, isso porque os hormônios da glândula tireoide são feitos a partir de iodo, e a gente encontra onde? No sal, porque por medida de saúde pública o iodo é adicionado ao sal, tá? Para que as pessoas tenham acesso ao iodo, e peixe, né? Como nem todo mundo pode comer peixe ou tem acesso a peixe, dependendo de onde mora, né, o iodo, que é muito rico nos peixes, ele também é adicionado no sal de cozinha como medida de saúde. E os outros que eu não falei, não citei, mas está aí para vocês no quadrinho, vai estar lá no PDF para vocês darem uma olhada. E aí, galera, as vitaminas também, né? Como eu falei, também são substâncias presentes em pequenas quantidades, mas têm muita importância no organismo, tá? Listei aí os principais tipos de vitaminas, né? A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, tá? Cada uma dessas tem nome, né? B1, tiamina, B2, riboflavina, por aí vai. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, a vitamina D, a vitamina E, que são os tocoferóis, e a vitamina K. Então aí no quadrinho tem aonde a gente encontra essas vitaminas e suas vantagens. Por exemplo, vitamina A, cenoura, o fígado, ovos, leite derivados. Vantagens: evita a cegueira noturna e a xeroftalmia. É importante para o crescimento normal, é essencial para a pele saudável, para o cabelo, para o tecido epitelial, para a pele. Então a vitamina A é uma vitamina que tem muita importância para o organismo, né? Existe uma doença chamada de cegueira noturna, que cita o quadrinho aí, que é uma sensibilidade exagerada à luz, né? Quando a pessoa ela tem cegueira noturna, quando ela sai de um ambiente escuro para um ambiente claro, ela não consegue enxergar direito por um momento, ela demora para se acostumar com a luz. Isso é muito perigoso, por exemplo, para motoristas que estão dirigindo, se está na estrada de noite, de repente passa um carro contrário com um farol muito forte em você,
por um pequeno momento você não consegue enxergar direito, e esse intervalo de tempo pode ser suficiente para você atropelar alguém, para você bater em algum lugar. Então, assim, é muito importante, né, estar em dia com a vitamina A. E a gente vai ter as vitaminas aí do complexo B, eu vou falar ali do ácido fólico, como exemplo, a vitamina B9, encontrada em vegetais verdes, né, com folhas bem verdes, ovos, e no fígado, necessário para a produção dos glóbulos vermelhos, para o sistema nervoso e para o peristaltismo, né, o movimento do tubo digestório, né, esôfago, estômago, intestino. Então a vitamina B12 participa de todos esses, a vitamina B9, melhor dizendo, participa de todos esses processos. Tá? A B12, né, carne, peixe, leite, amêijoas, atum, né? Então uma vitamina que é encontrada ali, o atum, peixe, né, encontrada ali em produtos, em frutos do mar. Então é importante para a formação dos glóbulos vermelhos, preservação à saúde do sistema nervoso e ativa o crescimento das crianças. Então é muito importante, né, ainda mais vocês que estão aí em fase de crescimento, comer bem, comer alimentos que tenham esses nutrientes. A vitamina D é muito importante, isso se fala muito hoje por causa do Covid, né? Necessário para fortalecer os dentes e os ossos, evita o raquitismo e ativa a absorção de cálcio e fósforo, ou seja, o cálcio ele é muito presente nos ossos, tá? Na constituição dos ossos. E aí, a vitamina D, ela ativa essa absorção de cálcio pelos ossos. Então, ó, o cálcio aqui, que está lá no esqueleto, que é importante para o esqueleto, para os dentes, né? Ele só vai ser incorporado nos dentes, no esqueleto, se a gente tiver um bom nível de vitamina D, tá bom? E como que essa vitamina D é ativada? Quando a gente toma sol. Então é muito importante a gente fazer algumas atividades ao ar livre, no caso, né, a gente tem o isolamento, mas no quintal de casa, né, sempre procurar pegar um pouquinho de sol, porque são os raios solares na pele que ativam a vitamina D, e a vitamina D, por sua vez, permite a absorção de cálcio nos ossos, tá? Por isso é importante. A vitamina C ali que eu pulei, vai estar ali em pimentos, kiwis, citrinos, né, frutas cítricas, limão, laranja, morangos, legumes frescos, né? Então, são alimentos que têm muita vitamina C e é essencial para o funcionamento do sistema imunitário, né, do sistema imunológico, para a absorção de ferro, mais uma vez, uma vitamina atuando junto com um sal mineral, né? Saúde dos dentes, das gengivas, dos ossos, fortalece a saúde dos tecidos e dos vasos sanguíneos. Tá? Então a vitamina C, o ácido ascórbico, é muito importante para a saúde de uma maneira geral. Né? A vitamina E ali, óleos vegetais, manteiga, gema de ovo, legumes, importante para a formação e funcionamento dos glóbulos vermelhos, músculos e outros tecidos, além, galera, de ser um importante anti-inflamatório, ajuda a preservar a nossa saúde, vitamina E. E a vitamina K, encontrada em peixe, ovo, manteiga e hortaliças, é essencial para a coagulação do sangue. Sabe quando você machuca e forma aquela casquinha? Aquela casquinha ali só é formada porque existe nos processos de coagulação a participação da vitamina K. Tá bom? Então as vitaminas são muito importantes aí para a saúde. Então, por isso, galera, a gente já falou aí nas duas aulas sobre os nutrientes, é muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada e variada. O que quer dizer isso? Ah, professor, então eu posso comer de tudo? Pode. Todo mundo pode comer de tudo, né? Só quem tem alguma doença, que tem alguma restrição alimentar. Mas a gente pode comer muito de tudo? Não, né? A gente precisa adequar a nossa alimentação a quantidades de alguns nutrientes que são bons, né? Aí a gente precisa comer em maior quantidade, e aqueles que em excesso podem provocar problemas de saúde. Esses devem ser, a gente deve utilizar deles em baixas quantidades. Aqui a gente tem um esquema que eu mostrei para vocês de como deveria ser a nossa alimentação, ó. Boa parte dela de carboidratos, principalmente dos alimentos integrais, né, que não tem ali na sua composição
outros nutrientes como gorduras, por exemplo, que são nocivas à saúde em grande quantidade. Outra grande quantidade aqui de frutas, legumes, vegetais em geral, tá? Aqui, ó, mais da metade da nossa alimentação tem que ser baseados aqui, porque esses alimentos vão ter lá as vitaminas e os sais minerais que a gente acabou de estudar. Uma outra parte aqui, ó, ovo e carnes por causa das proteínas, mas por conta de carnes, terem também gordura, a gente precisa se alimentar desses alimentos numa quantidade um pouco menor. Vou passar aqui para esse aqui, ó. Os laticínios, por causa do cálcio, né, de outros alimentos, mas alguns desses alimentos também têm gordura, né? O queijo, quanto mais amarelo ele for, mais gordura ele tem, né? Então a gente precisa dar preferência para um queijo mais branquinho, né? O leite, né, tem gordura também, tá? A nata, né? Então por isso que existe leite integral, que tem todo o percentual de gordura, semi-desnatado ou desnatado, que são leites que têm um percentual de gordura menor. Então a gente tem que procurar também dar preferência aos alimentos que têm o menor teor de gordura. Então aqui, ó, esses alimentos também fornecem bastante proteínas, então a gente precisa se alimentar deles, mas em menor quantidade em relação aos vegetais e aos carboidratos. E aqui pequenininho, ó, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver ali que tem as guloseimas, o chocolate, né, os alimentos que são muito ricos em açúcar e gordura. Então a gente tem que pegar leve com isso, porque excesso de açúcar e gordura podem provocar doenças, né, como a obesidade, a diabetes. Então a gente precisa comer. Eu posso comer chocolate, professor? Posso. Mas eu posso comer muito chocolate e não comer quase nada de proteína? Não. Né? O chocolate tem que ser um pouquinho, em quantidade pequena, né? E as proteínas em quantidades maiores. Então aqui a gente tem algumas dicas de como escolher os alimentos, né? Então a gente fala aqui que a gente deve ter uma alimentação equilibrada, diversificada, dando preferência aqui a alimentos in natura, ou seja, alimento fresco, sem nenhum tipo de processamento, né? Então a gente vai pegar ali o vegetal, né? A fruta, ela não passou por nenhum tipo de beneficiamento, ela tá ali, a gente tirou da árvore, né? Então são alimentos que são mais saudáveis, as carnes frescas, né? Um bife, né? Para comer, uma carne de peixe, um frango ali que não tiveram um processamento ali naquele material. Embora, né, o frango receba aí bastante hormônio, então a gente também tem que dar preferência a alimentos de origem animal que tenham a menor interferência possível aí, humana no processo de crescimento para ser mais saudável. Evitar o consumo excessivo de gorduras, como eu já falei, de sal, que é muito importante, porque atua na pressão arterial, sal em excesso. Refrigerante, por exemplo, tem muito sal, tá, que é usado como conservante. A química do refrigerante disfarça esse sabor, mas tem bastante, além do açúcar, né? Então, gordura, sal, açúcar em excesso, exemplo, frituras em excesso, né? Aquela batatinha frita, né? Evitar comer aquilo em grande quantidade, manteigas, margarinas, alimentos muito doces e alimentos muito salgados. A gente deve evitar o consumo, consumir pouco desses alimentos, em comparação aos alimentos in natura. Limitar o consumo de alimentos processados industrialmente. Ou seja, tudo que não é igualzinho ali que vem da natureza, ele recebeu um determinado tratamento industrial para se conservar mais, para ter mais sabor, né? E com isso são adicionados algumas substâncias que podem fazer mal à nossa saúde, ou é adicionado, por exemplo, muito açúcar, muito sal, né? Então a gente cita aqui alguns. Frutas em calda nunca é melhor do que a fruta in natura. Então, se você gosta de um pêssego em calda, por exemplo, dá preferência a comprar o pêssego em fruta para comer. É muito mais saudável, né? Carnes enlatadas, os queijos recebem muito processamento, carne seca e defumada, né? Presunto, assim, então, professor, tem que comer carne, proteína, então eu gosto pra caramba de comer presunto. O presunto, ele recebe, né, um tratamento industrial, então ele tem ali na sua composição teores de gordura às vezes maiores ou algumas outras substâncias que em excesso pode fazer mal, tá? Então a gente tem que limitar, comer pode, mas devagar. E evitar o consumo dos alimentos chamados de
ultraprocessados. São aqueles alimentos que passam por muitos e muitos e muitos processos industriais para chegar naquela constituição, naquela textura, naquele sabor. E com isso, existem ali vários corantes, conservantes, substâncias que não são nutrientes, são substâncias que são usadas no beneficiamento do produto e que podem fazer mal à nossa saúde. E aí a gente vai ao salgadinho de pacote, né, fofura, fandangos, enfim, esses biscoitinhos de pacote que são gostosos, né, mas tem muito sal, tem muito corante, tem muita coisa ruim ali. Biscoito recheado, a gente deve evitar. Os refrigerantes, como eu falei, por causa do excesso de açúcar e de sal. Então, professor, excesso de açúcar, então eu vou tomar Coca-Cola diet. A gente tem que evitar, não pode tomar toda hora, tá? Porque não tem tanto açúcar, mas tem outras substâncias que podem fazer mal. O miojo, né, o macarrão instantâneo também, passa por muitos processos, tem ali substâncias que podem fazer mal à saúde, entre outros. Então, isso a gente deve evitar. Alimento ultraprocessado. Se a gente olhar lá o rótulo e ver lá, composição, aí tem lá, citrato de não sei do que, conservante caramelo 4. São substâncias que a gente não tem em casa, que a gente não conhece, são substâncias químicas, é porque aquele alimento é um alimento ultraprocessado. Então, a gente deve evitar. As informações nutricionais. Então, todo alimento ele vem com uma tabelinha, qualquer alimento, até se você for numa lanchonete, não uma lanchonete pequenininha, né, mas uma lanchonete que tenha de nome, assim você vê ali nos produtos que tem ali na embalagem um guia, uma informação dos componentes daquele alimento. E tem a quantidade e o valor nutricional numa dieta, geralmente de 2.000 calorias, né? Caloria é a medida que a gente usa para indicar a energia dos alimentos. Então, numa dieta diária de 2.000 quilocalorias, por exemplo, nesse alimento aqui, o valor de energético, né, o valor de energia que a gente vai ter é igual a 7% do que a gente precisa por dia nessa dieta aqui. Só que a gente tem que colocar ver uma coisa muito importante. Quando a gente olha aqui, isso aqui é um rótulo de um biscoito, tá, gente? Aí a gente pode falar, pô, biscoito é bonzão, ó. Só tem 7% valor calórico, carboidrato só 7%, proteína tem 3%, tem pouquinho, gordura, ó, pouquinho, 8% só. Mas isso, sódio, ó, 117 miligramas, é sal pra caramba, tá, gente? Mas olha só que eu quero chamar a atenção de vocês. Informação nutricional tem várias línguas, né? Porque são produtos que são exportados. Mas tá lá, porção. Qual é essa porção? 3 biscoitos. Então, esses dados aqui, ó, são referentes a apenas 3 biscoitos do pacote. Então, quando a gente olha, se a gente não tiver atenção, galera, a gente olha isso aqui e acha que é o valor nutricional do pacote todo. Então, pô, eu posso comer o pacote de biscoito sozinho, que eu só vou estar ingerindo aqui, ó, 8% só de gordura saturada, beleza. Só que isso aqui é para só 3 biscoitos. Então, se você comer só 3 biscoitos, você vai estar comendo, você vai estar comendo isso aqui, ó. Mas se você comer o pacote todo sozinho, dá uma de guloso, você vai comer muito mais disso aqui. Então você vai atingir só naquele pacote níveis de gordura. O sal, ó, só 3 biscoitos já tem isso tudo de sal. Ó o perigo, né? Então você vai atingir níveis de consumo de algumas substâncias que em excesso são nocivas muito alto. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tudo que a gente for consumir, a gente tem que ver ali a tabela, né, nutricional e prestar atenção nessa porção, ó, que eles botam assim. Por que eles botam só a porção e não botam o valor da embalagem toda? Para não assustar. Se você pega uma embalagem de biscoito e vê lá gordura total 20%, você, pô, só um pacote eu vou comer tudo isso de gordura? Ah, não quero. Mas você bota ali, ó, 8%, a pessoa olha e se sente menos culpada, não, um pouquinho. Mas eles colocam, ó, em porção. Então a gente tem que ter esse cuidado de olhar essa tabela, saber ler essa tabela, olhar se ele está falando do pacote, se ele está falando de porção, quanto é essa porção, para poder ver aqui os valores e julgar, né, se isso é saudável para a gente poder comer
ou não, tá? Então eu dei aqui algumas dicas, né? Olhar sempre o rótulo antes de escolher o produto, tomar cuidado com as informações por porção, né? Porções maiores vão ter maiores quantidades de substâncias e de preferência, dá preferência a alimentos com teores de gordura, açúcares e sódio, sal baixo. E aí, galera, a gente vai fechar falando um pouquinho de um tema que é importante, tá? Que são os distúrbios alimentares, né? O que são os distúrbios alimentares? Os distúrbios alimentares, eles são problemas de saúde, tá bom? Que afetam o nosso peso, que podem afetar a nossa percepção do nosso corpo, tá bom? Então a gente vai falar rapidinho aqui de alguns deles. Primeiro, a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é a perda de controle sobre o consumo de alimentos que se torna exagerado, ou seja, você come muito. Isso geralmente é disparado por um problema de ansiedade, né? Um estresse. Então, tem pessoas que, quando ficam muito ansiosas, elas comem muito. Então, você não está comendo só para se alimentar, você não está comendo só para se sentir saciado. Não, pô, comi, tô legal, tava com fome, não tô mais. A pessoa come por uma compulsão. E isso pode trazer consequências à saúde, que ela vai estar ingerindo muitas substâncias em excesso que podem fazer mal, como açúcar e a gordura, por exemplo, né? Então a pessoa vai ter aumento de peso, isso pode trazer problemas da saúde vascular, né? Do sistema cardiovascular, problemas do sistema nervoso. Então, se você nota que alguém ou você mesmo está com compulsão, poxa, professor, quando eu fico nervoso, fico ansioso alguma coisa, está chegando perto da prova, assim, eu como muito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente não consegue se controlar sozinho, a gente tem que pedir ajuda, né? Ir no médico, né? Procurar psicólogo para ajudar a gente nesse processo. Outro distúrbio alimentar é a anorexia nervosa, que é uma restrição do consumo de alimento que leva a um emagrecimento rápido, mas é um emagrecimento que não é saudável. A pessoa, professor, então se a pessoa está emagrecendo, né? Não, é um emagrecimento que traz riscos à saúde. A pessoa fica tão magra, mas tão magra, que ela começa a ter falhas ali em alguns sistemas do corpo e ela pode até morrer de anorexia, tá? Geralmente as pessoas que têm esse distúrbio de não querer comer, né? Porque eu tô gordo, eu não quero comer, elas se veem mais com o corpo com um teor de gordura maior do que o que ele realmente é. Então, às vezes, a pessoa é magra e a pessoa, não, eu tô gordo, eu tô gorda, né? Você fala assim, você olha para aquela pessoa e fala assim, que isso? Mas não tá gorda, não tá com sobrepeso, mas é porque a pessoa ela se enxerga assim por causa de um distúrbio nervoso, um distúrbio do sistema nervoso ali, do seu emocional. Então, se você é assim ou conhece alguém assim, aconselha a pessoa, procura ajuda médica, porque é um problema que realmente pode trazer muitos riscos à saúde. E um outro distúrbio é a bulimia nervosa, que pode até estar associada à anorexia também. O que é a bulimia? A bulimia ela é um distúrbio que é caracterizado por ingestão muito rápida de alimentos, né? Então a pessoa, ela do nada, ela fica com aquela fome, aquela compulsão por alimento, ela come. Só que aí ela fica com um sentimento de muita culpa depois e ela provoca o vômito, ela vai vomitar, ela usa medicamentos para ajudar a eliminar de forma apressada aquele alimento que ela ingeriu, né? Geralmente, ou faz exercício físico exagerado, então a pessoa comeu pra caramba, aí a pessoa fica se sentindo culpada e vai fazer exercício de forma exagerada, que pode trazer problema ali pro organismo dela, né? Porque o exercício ele também tem que ser adequado, tem que ser dosado, equilibrado. Então, ela fica sempre naquilo, né? Come muito, se sente culpada, força o vômito, toma remédio sem prescrição médica, faz exercício de qualquer jeito. Então, se você é assim ou conhece alguma pessoa assim, aconselhe para que procure ajuda médica, ajuda psicológica, para poder vencer, porque isso é um problema, é um distúrbio que traz problemas sérios à saúde. E uma mensagem, né? A gente tem que aprender a gostar da gente, pessoal. Né? A gente tem que aprender que cada um tem o seu biotipo, cada um tem um corpo de um jeitinho. Né? Tem gente que tem uma tendência a ser mais gordinho mesmo, tem gente que tem uma tendência a ser mais magrinho, tem gente que
vai para academia, malha, fica forte, mas não fica musculosão. Tem gente que desenvolve mais musculatura, tem gente que é mais alta, tem gente que é mais baixa, mas a gente tem que vencer os padrões de beleza. Todo mundo tem o seu jeitinho, todo mundo pode ser bonito à sua maneira. Então, se a gente quer que as pessoas achem a gente bonito, primeiro de tudo, a gente tem que se achar bonito. A gente precisa se enxergar e ver na gente que a gente é bonito, para depois o outro poder enxergar também. Tá bom? E em caso, como eu falei para vocês, de distúrbio, professor, eu estou vendo você falar, estou lendo ali, e eu tenho alguma coisa aí a ver comigo, ou eu conheço alguém que age assim, eu tenho um amigo, uma amiga que tem compulsão por alimento, que está emagrecendo demais, ou que tem bulimia, eu já via comer muito depois ir lá vomitar. Então, assim, a gente tem que aconselhar e buscar ajuda especializada. E como eu falei para vocês, gente, saúde é vida. Né? A gente precisa cuidar da nossa saúde, porque é a nossa vida. Se a gente não cuidar da nossa saúde, gente, a gente vai acumulando problemas e aí a gente pode ter um problema mais sério depois. Tá bom? Então é isso, galera. Eu vou postar aí o link. Não é esse link, né, do vídeo para vocês. Eu ainda vou colocar o vídeo. E espero que vocês gostem da aula. E na próxima semana eu vou corrigir os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem. Tá bom? Muito obrigado, valeu e até mais.